faço parte do grupo de curadores da 15ª edição do Inédit Brasil, que começa agora no dia 14, vai até o dia 25, com muitos filmes interessantes. E a gente está aqui para bater um papo com Liliane Muti, diretora do filme Miúcha, A Voz da Bossa Nova. Tudo bem, Liliane? Pois é, tudo bem, tudo ótimo, é um prazer enorme. Eu adoro o Inédit, estou super feliz do filme estar selecionado no festival e está chegando aí daqui a pouco. Eu queria, antes de mais nada, agradecer, né, por aceitar o nosso convite aqui para esse bate-papo. Eu assisti, gostei muito do seu filme, né, me levantou uma série de questões, assim. Eu queria começar perguntando para você como foi essa escolha pela Miúcha. Que o filme dá para a gente perceber que é um filme feito com muita paixão, muito interesse, dá para ver que você tem muito conhecimento sobre o assunto. Então, eu queria perguntar inicialmente como a Miúcha entrou na sua vida e quando você decidiu fazer um documentário sobre ela. Olha, eu acho que fazer documentário tem uma conotação de obsessão, né? A Sim. gente geralmente pega na mão do personagem quando é documentário biográfico. No nosso caso, ele não é autobiográfico, né? Apesar da Miúcha estar ali na primeira pessoa, é um olhar nosso, do Daniel Zarbos e meu, sobre a Miúcha, sobre a personagem. Assim, eu conheço a Miúcha, eu falo no presente, é muito difícil falar da Miúcha no passado, né? Porque eu vivi intensamente com ela, nem tanto como uma pessoa próxima da Miúcha, né? Mas como uma pessoa que observava ela, encontrava ela em alguns ambientes e percebia que ela carregava uma força muito grande da presença, né? A gente vive nesse tempo aqui, todo mundo super conectado, mas quando eu estava com ela, tinha uma coisa que vinha, assim, eu costumava dizer que a Miúcha tem, para mim ela está sempre no presente, como eu falei, um star quality, né? Quando ela estava em algum lugar, todas as atenções se voltavam, a gente ria das piadas e tudo mais. E uma vez eu vim aqui, eu estou nesse momento, estou trabalhando aqui entre o Brasil e a França, e eu tinha vindo para um casamento, como convidada desse casamento, da Maria do Mar e do David, que são pessoas muito do métier das artes, da televisão, do audiovisual, e eu tinha vindo como convidada simplesmente, e a Miúcha ela estava no palco na festa do casamento. Ela cantou para a noiva Garota de Ipanema. E eu que sou uma pessoa que venho do rock, quando eu digo venho do rock, né? Não que eu seja música, mas assim, sempre tive nas baladas de rock e tal, então assim, no meu sangue corre rock and roll, né? Eu achei a atitude dela super rock and roll. E aí eu lembrei, naquele momento, da Ella Fitzgerald cantando Boys from Ipanema, né? E essa desconstrução da garota de Ipanema. E eu vi ali naquele momento assim que eu estava diante de uma antimusa, assim, um olhar fora do lugar comum sobre a bossa nova, né? Porque assim, na minha juventude, faculdade, quando eu te falo esse universo do rock, a bossa nova era aquela música mais certinha, a gente via e tal. Eu tinha esse olhar sobre a bossa nova da minha geração. Eu sou uma geração que nasci eu costumo dizer, durante a ditadura militar no Brasil, né? Venho dos anos 70, então assim, quem viveu o rock dos anos 90, né? Já via a bossa nova como alguma coisa antiga, né? E ali eu estava diante da Miúcha e tinha uma pulsão de vida muito forte. Eu fiquei completamente catalisada ali pela personagem. E aí, conversando com o Daniel Zarbos, que é o meu parceiro no filme, eu disse assim, bom, tem alguma coisa ali especial e tal. Aí ele falou, mas são muitas famílias, muita coisa envolvida, tira essa ideia da cabeça. E aí, era no País Basco, né? Era no sul da França, esse casamento. Aí eu vim para Paris para voltar para o Rio, morava no Rio, e aí a Miúcha encontrou a gente no meio da rua. E ela me chamou, assim, era um chamado mesmo, né? Ela fez, Lili! Na época eu tinha o cabelo todo descolorido e tal. Aí o Daniel brincou assim, poxa, mas ela te chamou, ele conhece ela há mais tempo e tal. Aí eu falei, é o meu cabelo, tá um sinalizador e tal, não sei o quê. Aí o Daniel, a gente tem que tomar um champanhe, tem que comemorar esse encontro, assim, né? Ao acaso e tal. E a gente sentou numa esquina, e aí eu fiz aquela pergunta de baiana, né? Porque eu nasci na Bahia e sou baiana total, assim, de vida. E aí eu cresci também com o João Gilberto sendo o ídolo dos meus pais, né? E aí eu tinha que perguntar para ela, eu fiz assim, como é que foi ser casada com o João Gilberto? Quando eu faço essa pergunta ali, de forma um pouco despretensiosa, mas já de olho na personagem,
Aí a Miúcha aponta para a gente uma esquina no Saint-Germain-des-Prés e diz que foi ali, quando ela estava no palco cantando Bossa Nova e João na plateia dela, né, que ele se encanta por ela, e esse encantamento se torna uma aproximação através da Violeta Parra, que vira para ela, para o João, no caso, que tinha ido a esse lugar chamado La Candelária para ser apresentada a Violeta Parra, nessa poeta chilena, por um produtor argentino que achava que ia fazer o grande encontro da música latino-americana. E, na verdade, João se encanta por Miúcha. E a Violeta diz, ai, uma tica brasileira que canta La Bossa Nova. A Miúcha, inclusive, faz esse espanhol, né? Esse portunhol no filme. E aí ela faz a cupidagem desse casal. E eu falo, como assim a Violeta Parra? Tipo, a minha filha tem o nome que tem por conta da Violeta Parra. Eu sou obcecada pela Violeta Parra. Eu falei, que triangulação é essa, né? E aí ela começou a contar uma história atrás da outra. Eu disse, bom, a gente está diante de... Deixa eu botar o inédito aqui, a gente circula bastante inédito. Eu disse, a gente está diante de uma história de cinema. Tipo, essa história me procurou. E aí eu comecei a pensar no filme, noite, dia, noite, e a coisa foi acontecendo. E é engraçado você falar desse seu background de rock, eu também tenho isso, né? Também toco, né? Ouço muito rock, mas assim, o filme me cativou de uma maneira impressionante, assim, porque MPB, assim como você, tinha essa relação de ser um pouco música dos pais da gente. É claro que a gente vai amadurecendo, isso vai mudando, né? Mas é engraçado como muita coisa a gente não fica sabendo, a gente vai conhecendo e tendo contato mais íntimo com documentários como o seu. Acho que por isso que eu gostei tanto, assim. E eu queria te perguntar, você falou desse casamento, né, que é assim, o período que o filme trata ali na vida da Miúcha. E a Miúcha, como você falou, assim, era uma pessoa de muita atitude. Ela foi a Paris querendo ser cantora, se libertando de uma família conservadora, e de repente veio o casamento com o João, né, que é um ponto de virada, né? Queria que você comentasse como é que foi isso para Eu a acho que Miúcha. você conta assim, isso que para mim é o que faz a vida dela girar e que coloca a gente diante de uma história que merece se tornar filme, né? Porque hoje tem uma moda de biografia, eu particularmente gosto muito, mas eu também acho que tem histórias que não tem como a gente desviar dela e merecem ser contadas. E essa foi uma delas, porque a Milcha vem dessa família, como você conta, né, dos Buarque de Holanda, com Cesare Alvim, então, assim, é uma família tradicional, da boemia, mas também da intelectualidade, e ela é mais velha desses 7 irmãos, né, então, assim, a Miúcha, o Chico é lá no meio, aí tem a Ana, que é a caçula, a Ana de Holanda, são 7, ela é a primeira mulher, a primeira filha, e a Miúcha, ela está nesse universo que tem o Vinícius, que frequenta a casa, o Vinícius de Moraes, que tem toda uma musicalidade dos saraus que aconteciam na casa dos Barcos de Holanda. Mas, ao mesmo tempo, ela era a filha mulher. Né? E aí, claro, quando a gente faz documentário, tem sempre um ponto de identificação. Né? Eu sou a filha mais velha e a filha mulher. E eu via na história que ela ia me contando, primeiro com vinhos, a gente ia tomando um vinho e conversando, e aquele papo de noitada mesmo, né? O filme começa na noitada. Eu preciso contar isso porque essa atitude rock and roll da Miúcha era vivida na experiência mesmo. E foram noitadas com ela, ela ia me contando isso. Eu falei, é mesmo? Aconteceu isso com você? Eu fiquei, caramba. E era a história da chave. E eram histórias que eu disse assim, poxa, eu já ouvi história com outras mulheres e tal. Que é a história do irmão. De um certo dia ela está em casa com o pai, eles eram muito ligados, o Sérgio Buarque de Holanda é o pai da Miúcha, né? Que eu acredito, inclusive, que o dom de historiadora, porque a Miúcha ela foi uma historiadora da Bossa Nova, ela guardava tudo com data e tal, que vem talvez desse talento do pai e da mãe, né? Que sempre esteve do lado do pai. Mas um certo dia ela está em casa e aí o irmão entra, a porta se abre como um fantasma e o irmão entra. Dizer, como é que essa porta se abriu? Como assim? Ele tem a chave de casa e eu não tenho? Então, ela já tinha ali 20, o irmão era adolescente, 16. Esses dados não são tão precisos. E, sinceramente, assim, eu não tenho essa conexão com a verdade, né? Porque eu acho que quando a Miúcha conta a história dela, ela recria a história, ela mexe com memórias, ela escolhe o que contar para a gente e o que não contar. E tem uma edição da própria história. Mas, assim, essa história ela queria contar. Essa história desse lugar de mulher nessa família.
E aí ela nos conta desse dia que ela pergunta para o pai, e ela diz, mas papai, você não é uma pessoa que defende a igualdade entre homens e mulheres? Assim, olha, isso aí eu não sei, isso aí você pergunta para sua mãe. E eu fiquei refletindo, né? Porque tudo tem a história dentro da história. E eu fiquei pensando, cara, o peso dessa gestão é do feminino, né? E esse doméstico, para que tudo corra bem na música, na intelectualidade, tem essa mulher ali do lado, essa sombra ali. E aí a Miúcha acaba, assim, do ponto de vista do filme, da história que ela me conta, de alguma forma fazendo a reprodução, repetindo esse ciclo, né? Só que ela rompe esse ciclo desse casamento, que ela passa no casamento, porque ela entra no casamento, ela vive um casamento que dura, ela brincava, que era entre 7 e 10 anos, né? Que ela não sabia precisar, né? Por conta das idas e vindas e tal. Mas, assim, em um determinado momento, ela bota um fim nesse casamento e o filme mostra justamente esses pontos de virada, como você fala, né? No momento que ela conhece o João, no momento que ela casa, quando ela se separa, o que acontece a partir da separação, a maternidade também, como dá uma guinada na vida dela, e as cidades. O filme é todo atravessado pelas cidades, assim. Eu considero mesmo um road movie, né? Porque eu conheço a Miúcha aqui em Paris, que é onde ela conheceu o João. Depois ele pede ela em casamento, ela se joga para Nova York. Aí vão morar em Nova Jersey. Aí eles vão fazer um show na Cidade do México, que era para passar 2 semanas e vira quase 2 anos. E aí o João grava o disco dele, que é João Gilberto no México, que, o disco, que é uma obra-prima, e é quando eles estão ali mergulhados completamente naquela vida doméstica do casal no México. E aí depois, só depois é que a Miúcha volta, né? Volta, né? Estou sempre tendo o Rio como referência. Ela vai para o Rio de Janeiro, e aí é um outro momento da carreira dela, quando ela vai fazer Canecão, quando, enfim, quando a Miúcha, enfim, a gente conhece a Miúcha com o show com o Tom, com o Toquinho, com o Vinícius, e aí a casa lotada, eles ficam quase um ano em cartaz. E é engraçado que, apesar de tudo isso, toda a importância dela, muitas vezes se refere a ela como irmã do Chico, esposa do João. É engraçado isso, né? Mas o talento, a grandeza dela é muito maior que isso. E ela tinha muita. Eu acho que ela desenvolveu uma consciência disso, isso fica muito claro ali no filme. E também a visão feminina que ela traz da bossa nova, né? Eu achei isso muito interessante. Olha, eu acho que todos nós, mulheres, homens e todas e todes, nós somos vários, né? Então, Uhum. a gente tem vários lugares sociais, existenciais, subjetivos, nós somos vários. Mas o que me chama a atenção nessa personagem, nesse filme, é que a gente acabou mexendo nesse baú e descobrindo facetas da Miúcha que as pessoas mais íntimas dela não conheciam. Então, assim, a Miúcha compositora é uma Miúcha que a gente não sabia, na hipótese, antes de fazer o filme, né? A Miúcha desenhista que pintava aquarelas, que depois a gente decide animar para o filme, também é uma grata surpresa, né? E a Miúcha feminista é uma surpresa imensa. Eu conversei, isso está na pesquisa para o filme, né? Porque tem um filme dentro do filme. Então, eu conversei com pessoas muito íntimas da Miúcha para fazer esse filme, até porque antes de fazer o filme, eu fiz uma dissertação de mestrado sobre a Miúcha Legal. e a Bossa Nova, que também foi essas coisas que vão acontecendo. Peraí, tem mais coisa para pesquisar, peraí. Aí, enfim, eu precisava me aprofundar para me sentir segura da personagem, porque a personagem é muito densa e muito pouco revelada, então não tinha muitas fontes, né? Ela, quando eu falo da primeira pessoa, porque ela era a minha fonte direta, era a minha fonte primária, nossa fonte primária. E conversando com pessoas na etapa da pesquisa, que não estão no filme, mas estão na construção do filme, a gente foi observando que essa Miúcha feminista era uma Miúcha desconhecida. E aí eu vou te contar uma anedota, Zé, uma coisa assim que, que faz parte do tecido do filme, né? A gente tinha ido, Daniel Zarros e eu, uma certa noite para gravar com a Miúcha, ela era muito noturna, eu também sou uma pessoa extremamente noturna, funcionando muito nas madrugadas, e a gente marcou com ela, assim, tipo, 8, 9 da noite, e aí você imagina, né? Entrou lá, 3, 4 horas da manhã, nem me perco, e a gente gravava uma parte, outra parte a gente conversava, e enfim, e aí desligava a câmera, quero gravar isso, tudo com muita construção com ela, né?
Ela sempre ali, ajudando a gente a selecionar a história que ela queria contar dela. Só que a gente que tem essa verve da curiosidade, alguns por serem jornalistas, outros por serem pesquisadores, outros por gostarem de biografia, a gente vai ali nos não ditos, né? A gente não quer ficar no release. A gente vai Claro. puxando aquele fio ali, mas peraí, mas isso com isso a gente vai fazendo colocando esses espelhos. E a entrevista foi ganhando muitas camadas, essa filmagem, psicanalíticas. Eu fui indo muito nesses, como eu te falei, essas memórias ali muito guardadas. No dia seguinte, a Milcha liga, na época, isso tem uns 10 anos, tá? E a Milcha era uma pessoa que ligava para o seu telefone fixo, né? E eu morava, né, no Rio de Janeiro com o Daniel Zarros, a gente é um casal, né? E é um filme de um casal sobre um casal, assim, a gente não tem nenhum constrangimento de dizer isso, porque essa é a verdade do filme. E aí o telefone toca, a Milcha quer falar com o Daniel, só que eu atendo o telefone. E aí, quando eu atendo o telefone, ela é obrigada a falar comigo. Só que ela queria justamente reclamar de mim. E a reclamação dela, que ela acabou dizendo para mim, que é tipo assim, poxa, a Lili me fez dizer coisas que eu não queria dizer. Aí eu falei, pois é, então, mas estavam aí dentro de você, não estavam? Aí a gente começou a conversar, e aí vai, e puxa, e aí eu trago a Simone de Beauvoir, porque ela me mostra um livro autografado da Simone de Beauvoir para ela, e aí ela vai me revelando esses diários que realmente ela não tinha mostrado para ninguém. Eram diários da época, né? Que eu ainda fui um adolescente assim, que a gente escrevia para a gente mesmo. Ninguém lia. Se a mãe da gente lesse o nosso diário, era uma semana sem falar com a mãe da gente. O pai, então era esse diário, né? Que a gente teve acesso. Em parte por ela, em outra parte também pelo Geraldo Rocha, que é um super pesquisador e produtor musical, que é uma pessoa, ele sim, uma pessoa íntima da Miúcha. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que trocava com a Miúcha, a gente falava meio de igual para igual e tal, pá, e levava bronca, né? Ela ligava para reclamar de mim porque eu fiz ela falar demais e tal. Mas o Geraldo era alguém assim da família para ela, né? E aí, quando esses diários, a Miúcha morre, e esses diários estão guardados a 7 chaves na casa dela, é o Geraldo quem se desloca de Belo Horizonte, corre para o Leblon, para o apartamento, e guarda e pega esses diários, que é um verdadeiro tesouro, tanto íntimo, mas também memórias da Bossa Nova, como nasceram determinadas músicas, discos e tudo mais, porque ela escrevia tudo. E aí a gente descobre a Miúcha como alguém que poderia ter livros publicados. Ela tem a forma como ela escrevia era deliciosa. E esse diário vai chegando para a gente, e aí eu digo, bom, a gente tem que ler essas cartas e diários, porque tinham cartas também, né? A gente precisa ler, ter uma leitura disso, uma narração disso. E aí, Daniel, os árvores e eu, a gente trocando, batendo uma bola e tal. A gente disse, a Silvia Buarque tem uma voz muito parecida com a Miúcha em certa medida, um jeito, é mais um jeito, né? Um timbre parecido, timbre. E tem uma voz muito gostosa. Eu adoro voz, acho que voz, como é voz cheia, a voz da Miúcha é uma voz cheia, e a voz da Silvinha é essa voz assim. Aí a gente convida a Silvinha, aí nessa etapa da Silvinha, enfim, a gente já tinha perdido a Miúcha, aí eu dei um salto agora na história, te contando, né? Mas só para te dizer que o processo da Silvinha para fazer a voz da Miúcha foi ouvindo as mensagens de WhatsApp. Ela simplesmente tinha os áudios trocados com a tia, né, com a Miúcha, para pegar o ritmo da voz. E aí, no filme, a gente faz esse diálogo de tempos, né? Essa mulher conversando com ela mesma, porque no diário o que eu vi tipo assim, ela estava escrevendo para ela. Isso é uma coisa, de uma densidade muito grande, porque você bota ali aquilo que ela nunca falou para João. Nunca falou. E aí também, quando a Miúcha morre, o que acontece? A gente já está fazendo o filme está em processo bem adiantado, a gente já estava com a Isabel Castro, que é a montadora que começou com a gente o filme e tal. E aí eu digo para o Daniel, vamos dar uma parada, porque, infelizmente, o João vai em seguida. Porque eles eram assim, ó. Quantas vezes a gente estava na casa da Miúcha, o João ligava. Ligava para falar com ela, para saber da filmagem. Teve uma vez que essa eu não estava, tá? Mas você, garota de recado, vou te contar pelo Daniel, que também é diretor do filme. Tava só o Daniel e a Miúcha, porque foi quando ela estava meio brigada comigo.
Eu disse, Dani, ela me achava muito feminista, tipo assim, de carteirinha, e eu sou mesmo, eu dizia para ela, e eu disse, eu estou buscando isso em você, porque se não tiver, eu não vou inventar, mas eu sei que tem, porque eu tinha lido o material, né? Eu tinha feito a pesquisa já. E aí o Daniel vai, meio que, vamos lá, vamos fumar um cigarro, vamos conversar da vida e tal. Ela e o Daniel, ela conheceu o Daniel pequeno, né? Ele é uma espécie de sobrinho, primo da Miúcha. E aí ele foi sozinho, aí o João liga. Só que dessa vez o João pede para falar com ele. Uhum. E aí a Miúcha, quando tocava o telefone na casa não, esse era o celular. Tocava o celular da Miúcha e era o João que ligava, aí tinha assim, João Gilberto. Aí falava assim a voz, né? E aí toca, o Daniel já sabia, porque a gente já ouviu tocar, a gente já tinha ouvido algumas vezes. Só que a gente nunca tinha falado com ele, tá? E aí o João pede para a Miúcha para falar com o Daniel. Essa conversa é longuíssima, a ponto da Miúcha ficar com ciúme e pedir, tentar arrancar o telefone de volta. Devolve, tipo, ele ligou para falar comigo. E a pergunta do João era se ele iria estar no filme dos meninos. Uhum. Entendi. E aí, caramba, aí aquilo ali mexeu, né? Eu falei, gente, e aí quando o João morre, aquilo ali ficava no meu ouvido, né? E eu dizia assim, a gente não tem direito, Daniel, de contar para o João o que a Miúcha escrevia nos diários e escrevia nas cartas durante o casamento. Porque ela não quis contar, ou porque ela, por vários motivos, porque a Miúcha protegia muito o João Gilberto. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela não queria morrer e guardar aquilo, tá? Porque depois dessa filmagem, que ela nos conta coisas do México, enfim, o que ela passou, o disco dela que vai, não vai, vai, não vai, também não posso fazer muito spoiler do filme, tiveram outras filmagens. E ela continua a nos contar coisas. E ela está muito lúcida, né? Ela está muito lúcida. Quando a Miúcha adoece, a gente já não está mais no Rio de Janeiro. Não teve. Eu queria até dizer isso, uma coisa importante assim. A gente não, depois que a Miúcha ficou doente, a gente acompanhou porque ela nos ligava. Teve uma mensagem que ela mandou para a gente de texto que a gente ficou tentando decifrar, que era subiu para a cabeça e eu só penso em vocês. Aí a gente entendeu, Bom. né, que ela estava mais doente, que tinha alguma coisa tinha atingido, e aí foi muito rápido, né? Aí a gente até pensou em voltar. A gente já tinha filmado tudo, a gente já estava montando. Ela nos ligou aqui duas vezes, que eu lembro bem. Uma quando ela estava nos últimos dias, né, que foi essa mensagem, e um pouco tempo antes ela nos liga, já bem adoentada, para falar da morte do Nelson Pereira dos Santos. E aí a grande dor dela é que ali ela já está com câncer, já está num momento muito delicado de saúde, e os médicos tinham proibido que ela vá ao cemitério enterrar o Nelson, e eles eram muito amigos. A Milja participa do filme do Nelson, Raízes do Brasil, e a partir do livro do pai, né? Então eles eram muito próximos. A Milja, inclusive, faz o roteiro desse filme. Então ela liga para a gente para dizer que a maior dor não é somente, claro, ter perdido o Nelson, mas não ter podido enterrar o Nelson, porque ela não pode, ela é proibida por questões médicas de ir até o enterro. Então a gente mantém essa relação com a Miúcha durante todo o resto do processo do filme, porque o filme leva 10 anos, tá? Mas os 5 primeiros anos que a gente está gravando com ela, a Miúcha é uma festa. A Miúcha é uma festa, Uhum. né? E aí, quando ela adoece, assim, a gente já está na montagem, a gente para a montagem quando ela morre, a gente interrompe infelizmente não deu outra. 6 meses depois, o Milcha vai em dezembro, o João vai, acredito que foi no início de julho, talvez eu erre um pouquinho as datas, mas são 6 meses e ele morre em seguida, porque a Milcha resolvia questões básicas da vida dele durante toda a vida. Muito depois do casamento, eles mantêm uma relação assim muito próxima de coisas cotidianas, assim, realmente como um casal. E aí depois a gente retoma o filme, aí já no luto. E aí o filme carrega esse luto também. Algumas pessoas disseram para mim que é um filme triste. E eu concordo, em certa medida é um filme triste, porque ele carrega também esse luto e essas dores até então não contadas, né, da Miúcha. Sim. Eu não cheguei a achar um filme triste, achei um pouco melancólico às vezes, assim, por tudo que se passa, mas eu gostei muito. Uma coisa que eu achei muito delicada de vocês é porque não só pela personalidade dele, mas também pela época, a gente vê que a Miúcha
sofreu muito ali na mão do João, né? E até tem algumas palavras dos Tanguetes, que a gente sabe que não foi tão gentil quanto deveria com ela também. Mas ali no filme eu vi que vocês tiveram cuidado de de certa forma, não prejudicar a memória do João Gilberto, nem em tratá-lo como um vilão, mesmo quando ele tinha algumas atitudes mais agressivas com ela. Achei isso muito delicado. Queria que você comentasse isso, mas queria te falar também que, por mais que vocês sejam delicados, é impossível para a gente ficar indiferente a tudo isso que ele fez, né? Eu confesso que para mim foi assim, trouxe uma certa desconstrução do João Gilberto. A gente sabe da personalidade dele, muito difícil ali, mas achei delicado o jeito que vocês trataram isso. Ó, primeiro quero te agradecer horrores, assim, a sua leitura. Eu acho que o público e os críticos, eles são muito livres, eu tenho um total respeito, assim. A gente não precisa concordar, da Uhum, interpretação do filme, mas é muito alegre, assim, me dá um conforto muito grande quando a nossa intenção é bem interpretada. Então, uhum, assim, muito obrigada mesmo, assim, pelas suas palavras. A intenção era realmente ser delicados com o João, por dois motivos. Um, porque era o desejo da Milcha, e a gente respeita o desejo dela. Dois, porque eu não sou da política do cancelamento. Eu claro. não acho que a vida ela é tão rasa, tão simples, tão o certo e o errado, o malvado e o bonzinho. Se fosse assim, era muito fácil. E a graça é justamente esse entre, esse meio do caminho, essa fricção. Então, para mim, o personagem do João Gilberto, ele não é o vilão, não só porque a gente protege ele em respeito à Miúcha, tem um cuidado, sim, mas eu acho que isso é um princípio básico, ético da biografia, tá? Eu acho que você tem que ter um cuidado com os personagens, porque às vezes você faz um recorte de um determinado momento da vida e parece que a pessoa é só aquilo. E, obviamente, que o João Gilberto, como a Miúcha, eles são muito mais, né? A vida é muito mais rica, os artistas, então... E, assim, é um filme biográfico, onde o privado ele é exposto com delicadeza, como você colocou, mas numa perspectiva de que o pessoal é político. Então, a gente vai trazer esse pessoal da vida cotidiana doméstica desse casal para colocar em perspectiva o ser mulher naquele momento dos anos 60, quando o mundo estava falando da liberdade sexual, 1968, eles se casam nesse auge, né? E também para a gente colocar em perspectiva uma frase que é da Simone de Beauvoir, quando ela escreve O Segundo Sexo, que ela disse que lá nos anos 40, quando ela escreve esse clássico da literatura feminista e da filosofia também, que ela achava que logo o livro dela se tornaria obsoleto. Infelizmente, para ela e para nós mulheres, ele não estava obsoleto nos anos 60, quando a Milcha se casa com o João, e ele não está obsoleto hoje. É claro que a gente tem que atualizar. Né? Uhum, Hoje a gente fala do feminismo do ponto de vista da interseccionalidade, ou seja, não dá para falar de feminismo do ponto de vista do feminismo branco, a gente tem que incluir o feminismo negro, a gente tem que incluir a questão social, então o feminismo ele se atualizou. Né? Mas o livro da Simone ele pode ser lido hoje por minha filha, né? E ela pode se tocar e identificar principalmente quando ela fala coisas que a gente identifica na Miúcha, que é essa coisa de que essa vida doméstica é um lugar de privilégio do masculino. Porque os uhum, homens eles são talhados para o público, para o espaço da rua. Papai chegou, né? exato. A mamãe está fazendo a comida gostosa. Esse lugar ele muda, ele bota algum charme aqui, outra colar, mas ele ainda não foi desconstruído como um todo. A gente sabe que hoje grandes homens que a gente admira falam da desconstrução do masculino no gerúndio. E eu costumo dizer, eu estou Uhum. com pressa, se desconstrói logo, pelo amor de já. E não aguento mais esperar vocês se desconstruírem. Então, assim, os anos 60 e 70 era esse ano de ruptura e mesmo assim isso estava lá. Agora, como feminista de carteirinha, como a Milcha me chamava, Uhum, eu não dou perdão para os homens de serem um homem da sua época, né? claro. Porque Freud foi um homem da sua época, João Gilberto foi um homem da sua época. Peraí, vamos problematizar. Então, assim, a gente é crítico, sim, é uma perspectiva que às vezes é mordaz, eu acho, mas a proteção é de que, assim, acho que umas coisas abertas te dão mais camadas do que se a gente revelar coisas que são ali da escova de dente, sabe? Sim. Então, assim, tem um filtro, sim,
porque uma montagem, uma direção de um filme, ele passa por um filtro, não é para você Ah, sair expondo tudo, e não é fácil, são escolhas assim que a gente passa uma etapa de montagem longuíssima, né? Entra isso, muda aqui, papapá. E, e hoje, assim, quando eu assisto o filme, eu acho que o que mesmo não está ali de maneira explícita, quando você revê, já tive alguns retornos de pessoas que, precisei assistir o filme 2 vezes. Desse filme, eu não acho ruim, né? Eu acho que o filme é para ser visto mesmo 2 vezes, porque esse tempo da delicadeza, como fala o Chico Buarque, né? Ele é um outro tempo, e a gente está no tempo de 3 telas, está todo mundo nessa hiperconexão. Então, você entra numa sala de cinema que tem um material em Super 8, que todo o áudio, todo não, mas assim, é, grande parte do áudio musical do filme é de fita cassete, então ele guarda ainda aquele som da uhum. fita cassete, né? São Super 8 filmados pelo Luiz Bonfá, pelo Chico Buarque, pelo João Gilberto, tem material de película no filme, então é toda uma matéria-prima que exige um outro tempo. Então, ver o filme 2 vezes, para quem me diz, ou 3 para quem gosta, para mim é um elogio. Ele disse assim, peraí, agora eu peguei uma outra delicadeza, que é uma palavra que eu uso muito para o filme. Agora, em relação à vilania, né, só para concluir assim, essa coisa da vilania, assim, eu acho que tem algumas pessoas que saem com a impressão do tipo, não consigo mais ouvir o João. Obviamente que a recepção é uma coisa muito aberta, né? Eu não tenho como interferir nessa recepção, mas o que eu posso dizer do meu lugar de realizadora desse filme, de co-realizadora com Daniel Zarvos e de roteirista, é que eu continuo ouvindo o João Gilberto. Assim, acho que o cancelamento não resolve a complexidade, né, do ser humano e de toda essa dívida ancestral que a gente tem com o feminino, né? Então eu continuo ouvindo e eu cada vez mais eu percebo a miúcha no João Gilberto. Então assim, eu ganhei camadas nessa escuta. Isso é muito rico e isso eu agradeço ao filme. Tá? Eu assisti 2 vezes, desculpe, e vou assistir uma terceira vez, agora no dia 17 vai ter uma exibição no Cine Sesc, quero ver em tela grande, e você vai estar lá comentando o filme, né? Então é um convite também para quem está aqui assistindo essa entrevista. Vocês estão vendo que a Liliane é um papo delicioso, vai ser muito bom poder te encontrar lá. E eu queria terminar, na verdade, assim, poderia ficar mais 1 hora conversando com você aqui, falando várias coisas, mas eu queria terminar esse papo com uma provocação, assim. Você acha que o João seria o que ele foi sem a Miúcha? Olha, o terreno do acho e do talvez, ele é gigante, né? Sim. Do meu lugar de fala, que é um lugar restrito e específico, né? Eu acho que não existiria o João que a gente conhece. Esse Uhum. João Gilberto, ele é produto desse encontro que é um divisor de águas na vida dele. Assim, eles vivem um momento. O João ele tinha já lançado, né? Ele já era o João Gilberto, né? O Amor, Sorriso e a Flor, ele já tinha lançado. Mas o disco branco do João, ele existe com a Milcha. E esse disco branco do João, ele define muito o cantar baixinho do João Gilberto, a timbragem do João, ele tá mais, a personalidade está mais clara ali, né? No João, no México, ali tem uma outra faceta do João musical também, que você vê que ele já está mais hibridizada com esse encontro. O repertório, eu posso te garantir, para te dar exemplos, né? O Tom Jobim, toda essa turma que vai chegando dos cariocas, que faz essa bossa nova, que vem da Bahia, do samba, e chega no Rio de Janeiro, e que tem o Beco das Garrafas, e que tem o apartamento da Nari. A Miúcha, de certa forma, ela traz isso tudo, porque ela era, a gente brinca, né, que era Vinícius de Moraes, no plural, e muitos amigos, né? A Miúcha era esse plural também. Então, imagina que o João era aquela pérola dentro de uma ostra. Ele era aquele cara que se trancava por dias dentro de um quarto, né, para achar a sonoridade perfeita, né? Ele ficava lá fechado e ninguém falava, e isso era uma coisa que ele saía dali com uma coisa brilhante. Como é que isso seria possível, né, se não tivesse essa Miúcha? Primeiro, para apresentar as pessoas, segundo, para permitir que isso é um privilégio.
A arte é um privilégio. A criação nesse lugar de proteção completa, sem ser invadido, como a Clarice Lispector falava, assim, a Clarice descrevia a forma como ela escrevia os livros dela, com o cachorro, os 2 filhos e toda aquela casa ali, né? E tem um momento da obra da Clarice Lispector, trazendo um pouco esse olhar clariciano, porque eu acho que se aproxima desse nosso diálogo sobre feminismo, tem um momento da literatura da Clarice que ela diz: eu quero os meus erros de volta. Então, assim, esse privilégio da perfeição que o João pôde ter, a ele foi dado de bandeja pela Miúcha, né? Como a mãe da Miúcha deu para o Sérgio Buarque, quando eu digo assim, tem uma repetição de ciclos, assim. E essas mulheres que rompem com isso são as bruxas, são as histéricas, são as incompreendidas. Então, assim, quando a Miúcha sai do casamento, tem um corte ali que parece que ela vira outra pessoa, né? Que ela vai para a festa com uma sede de vida muito grande. E eles têm personalidades muito opostas, né? E que permite com que a pérola dessa ostra do João Gilberto ela se abra e ela saia. Então, poderia te dar exemplos, vou dar só um, né, para a gente não ficar só na divagação, mas o show do Teatro Castro Alves, do TCA, a Miúcha já não está mais casada com ele, ali ele está no palco testando, e depois ele descobre que tinha que ter um tapete persa, que é um japonês que acaba descobrindo como chegar nessa perfeição do João, né? Um show que ele faz no Japão. E aí eles começam a reproduzir esses outros shows. Então, no TCA, ele percebe os ruídos, que ele escuta tudo e tal. E a Miúcha que permite com que aquilo ali, tudo, que aquele balé seja dançado, para que na hora que o público está ali, aquela mágica aconteça, né? Então, assim, eu poderia citar outros exemplos de que talvez o João não subisse no palco, né? Se não tivesse a Miúcha ali do lado. Mas eu não estou nem só colocando ela do lado da parceira. Posso te dizer do The Best of Two Worlds com o Stan Getz. Era um disco que claramente, aí tem que realmente ver o filme, né? Que a Miúcha participa da mixagem do disco, né? Ela que vai a Nova York, ela faz a tradução, que o João nunca falou inglês, né? E ela quem traduz para o João a conversa com o Stan Getz, que faz toda a interação com a Mônica, na época a mulher do Stan Getz, assim, e participa do disco. E não é acreditada no disco, né? E aí o filme, aí tem que ver o filme, né? O filme dá uma resposta para essa falta de crédito da Miúcha nesse disco, que ela não tem crédito e ela não tem cachê. Ela ganha, o que ela ganha também tem que ver no filme. Então, assim, o João ele conseguiu ser essa pessoa que conseguia estar, porque depois, quando eles rompem de forma mais profunda, né? Eles continuam se falando, mas aí João tem outros relacionamentos e tudo mais. O que acontece com a vida de João é que assim, João ele continua, mas cada vez ele se afasta mais do público dele, né? Ele tem mais dificuldade social. E aí a gente teria que falar do João e não da Miúcha, que não é o meu propósito. Mas eu só vou te dizer uma coisa: não está no filme, mas a gente foi até Juazeiro, né, no percurso de filmagem do filme. A gente conversou com a irmã do João, que foi a irmã que, quando a filha do casal nasce, vai à Nova Jersey e ajuda a cuidar dela quando o casal já está em crise. E essa irmã disse para a gente: vocês estão fazendo um filme sobre a Miúcha? Miúcha era o grande amor da vida do João, né? Então, assim, eu vi isso da irmã que foi cuidar, viveu com o casal um certo tempo, né? Então, assim, a importância dessa mulher como artista e como parceira do João Gilberto é única. Isso para mim é muito claro, assim, como amiga depois durante toda a vida. Mas assim, isso não modifica o brilho que a Miúcha tem, mas de certa medida o filme faz uma reparação histórica. Eu reivindico esse lugar porque eu acho que a gente apresenta uma Miúcha que muita gente não conhecia e que sai encantado. Eu tenho ouvido muitos depoimentos e isso me deixa muito feliz. Assim, eu acho que o filme existe para isso também. Liliana, queria te agradecer muito por esse bate-papo, foi incrível falar com você. Agradecer pelo filme também, como eu te falei, vou ver pela terceira vez, né? E para quem está acompanhando aqui pela internet, dá uma olhadinha aqui no site do Inédit, tem toda a programação e também os dias de exibição de Miúcha, a voz da Bossa Nova, um filme que eu particularmente recomendo muito. Assim. Zé, além de te dar um beijo, eu só queria dizer que a gente adora o Inédito, Daniel Zarros e eu. A gente está fazendo todo o circuito do Inédito no mundo. O filme foi premiado no México, no Inédito, e a gente Sim, estreou em Barcelona. Então, assim, é um festival que realmente, não só por ser musical, mas pelo respeito com os cineastas. Assim, a gente adora o Inédito.
Que bom que vocês existem e continuam existindo. Vida longuíssima, Ernest. E a gente está muito, muito feliz de encontrar vocês em São Paulo em breve. Que bom, muito obrigado, então, Liliana.